Quarta-feira, 8 de julho, mais um tema do dia. Eu sou o Vítor Monteiro e comigo tem Miguel Amaral, editor do 00, para analisar o estado das equipas ainda em prova neste Mundial 2026. Miguel, bom dia. Chegamos aos quartos de final, restam 8 equipas numa prova que começou com 48 equipas. Este alargamento foi uma novidade, como é lógico. Qual é o balanço que fazes inicial, neste caso, da prova? É positivo? Bom dia, Vítor. Se não olharmos para a prestação portuguesa e deixarmos isso no armário, penso que o balanço é muito positivo deste Mundial. E muitas das dúvidas que também existiam antes da prova estão a ser bem dissipadas e estamos a ver também uma excelente festa. Destaco o primeiro ponto, destaco mesmo esse, o ponto de união entre povos, bonitas imagens que têm sido deixadas tanto nos três países, Canadá, Estados Unidos e México, portanto também merecem um grande destaque. E num tempo de muita instabilidade política, de muitas guerras, também é bonito ver que muitas vezes é mais pelos políticos do que pelas pessoas e pela população que essas coisas acontecem. Portanto, fica essa nota de destaque. Em relação ao futebol dentro das quatro linhas, penso que o nível tem sido muito bom. As dúvidas em relação ao alargamento e ao aumento para 48 seleções, penso que também estão algumas dúvidas se a competitividade ia ser afetada. Penso que foram dissipadas. As seleções que têm estreia também se apresentaram muito bem. Temos o excelente caso de Cabo Verde e toda essa história muito, muito bonita. Portanto, acho que o nível tem sido alto e penso que neste momento é um formato para continuar. Alargar mais, diria que para já não, mas este formato das 48 seleções penso que está-se a provar-se um sucesso. Depois, uma coisa que este Mundial está a ter e que não é normal em grandes competições é que quase todas as grandes estrelas estão a aparecer em grande forma, e algumas delas até num nível superior ao que vinham a apresentar nos últimos meses. Messi, Mbappé, Haaland, Harry Kane, mesmo já com o Brasil eliminado, também Vinícius Júnior teve momentos muito, muito positivos no Mundial. Portanto, o futebol é muito também das estrelas e destes grandes nomes estarem a aparecer também em grande forma. Estamos a ver vários recordes a serem ultrapassados, mesmo o Olise na questão das assistências. Portanto, também é de destacar isso. Depois, outro grande ponto também deste Mundial era a questão das arbitragens. Algumas novas regras. Sei que é um bocadinho polémico estar a dizer isso depois do que tem acontecido nos últimos dias, mas que o nível global tem sido positivo das arbitragens. Claro que há casos que merecem alguma nota e alguma inconsistência, que revelaram alguma inconsistência, mas que o nível global tem sido positivo. Novas regras, o jogo tem acelerado, temos visto menos perdas de tempo, que também era um desejo da FIFA e de qualquer adepto de futebol. Eu penso que nesse aspecto as coisas estão a correr muito bem. Pausa para hidratação está-se a provar ser um momento muito importante dos encontros, que quase passam a ter 4 partes. De facto, há vários jogos que mudam depois das pausas para hidratação e mudam dinâmicas, e quem estava por cima depois deixa de estar por cima. Portanto, veremos se é um modelo para continuar e se vai continuar cada vez mais, acredito que vai ser trabalhado, porque é algo que pode ter mesmo, como estamos a ver, muito impacto. Depois, deixar só notas negativas sobre 2 pontos, especialmente. A questão do Irão, foi bom o Irão ter conseguido participar, foi pena todas as questões de logística, desde membros da equipa técnica que não conseguiram viajar, porque não tiveram autorização. A equipa depois teve que fazer o seu estágio no México e ter que fazer grandes viagens para os seus encontros, portanto, ainda assim teve uma participação honrosa, teve quase a qualificar-se para os 16 avos de final, mas claramente não participou em igualdade de circunstâncias com as outras seleções. E depois também este caso do Balogun, que é um precedente muito perigoso que se abriu, não tem justificação nenhuma, que não faz qualquer sentido e que já mistura depois influências políticas também nas decisões de futebol, e acho que isso não agrada a ninguém. Miguel, e olhando para a árvore, temos agora um Marrocos-França, um jogo entre duas equipas que praticam um excelente futebol. Sentes que os africanos vão ter armas para defrontar esta equipa gaulesa? Sim, parece-me que sim. Nós, no início da competição, lembro-me de falarmos também aqui no ambiente de relação e de comentarmos que Marrocos foi às meias-finais do último Mundial, mas apresentava-se, se calhar, com a equipa mais talentosa em 2026 que em 2022. E, de facto, penso que isto é verdade. Marrocos está a realizar um bom torneio, já eliminou os Países Baixos, não tem tremido também quando tem o estatuto de favorito e acredito que pode dar muita luta à França. Vai ser o grande teste da França, que também, na minha opinião, está mais forte que em 2022, tem passado em diferentes testes, mas ainda não teve um teste como este. Sobre o Marrocos, vai ser interessante perceber se Saibari vai ou não jogar.
é um dos jogos que eu estou mais expectante para ver destes quartos de final, porque acho que promete muito. A seguir temos um Espanha-Bélgica, duas equipas que começaram o torneio não tão em forma, mas que começam agora a apresentar melhores exibições. Espanha eliminou mesmo Portugal. Sentes que estas duas equipas podem ganhar um fogo novo agora, passando os quartos de final? Sim, já têm dado sinais mais positivos, somente nesta fase a eliminar. Em relação à Espanha, o torneio começou com algumas dúvidas, aquele empate com Cabo Verde, alguns jogadores que ainda parece que estão a recuperar a forma, como o Yamal, como o Mikel Merino, que marcou aquele golo que custou a Portugal a continuidade no Mundial, mas parece que está-se a querer criar uma dinâmica boa, apesar de eu achar que a Espanha ainda consegue apresentar mais e tem qualidade para mais e que ainda está longe do nível que apresentou no Euro 2024. Ainda assim, parte como um grande favorito contra a Bélgica. A Bélgica esteve praticamente eliminada contra o Senegal. Tem um treinador que não tem tido medo de arriscar, de colocar algumas peças muito influentes no banco, de fazer também alterações durante as partidas. Contra o anfitrião Estados Unidos, de facto foi um jogo muito dominante da Bélgica, mas penso que a Espanha parte muito como favorita para este duelo. E a Bélgica, acho que os quartos de final já pode-se considerar um ponto da prova positivo para a Bélgica, estar dentro dos quartos de final, portanto, mais do que isso, acho que será uma grande vitória. Portanto, pode encarar o jogo sem grande pressão e dificultar a tarefa à Espanha, que eu considero muito favorita. Depois, outro jogo que também suscita bastante entusiasmo, Inglaterra-Noruega. Os britânicos vão ter capacidade para segurar Erling Haaland? Sim, só dar a nota que eu esqueci, lembrando-me agora da Espanha, que também é importante destacar que ainda não sofreu golos, que é uma coisa de facto também de destaque, que também tem solidificado a equipa. Em relação ao jogo da Inglaterra com o Haaland, é difícil dizer-se que as equipas vivem só por um jogador, mas a Noruega vive mesmo muito por Haaland. Se o primeiro golo é uma grande bola do Sheldrup para o cabeceamento de Haaland contra o Brasil, aquele segundo golo é de um nível de inspiração individual estrondoso, quase do nada Haaland consegue marcar um golo. Portanto, acho que este vai ser um jogo também muito curioso, estou muito curioso para ver. A Noruega não é só o Haaland tem muita influência, meio campo, extremos também de qualidade, a defesa continua a gerar algumas dúvidas, mesmo com o Brasil, sendo que o Brasil com outra eficácia poderia ter tido outro resultado. Nyland esteve muito bem, mas quando a exigência aumenta, a defesa da Noruega, por norma, sente assim alguns problemas. Em relação à Inglaterra, o nível futebolístico não tem sido nada de espetacular, mas se há país em que a importância de vencer se calhar pode superar-se a isso, é a Inglaterra, que está em seca desde 1966. O jogo com o México foi muito importante, foi um jogo onde a Inglaterra sofreu muito, num ambiente muito hostil, jogou vários minutos com menos uma unidade, mas conseguiu com resiliência e a saber gerir os momentos do jogo, passar. Portanto, pode estar aqui a criar uma dinâmica também muito boa para a Inglaterra, que vai ter aqui um teste muito interessante. Curioso para ver as individualidades, Haaland do lado da Noruega, do lado inglês, Harry Kane e Jude Bellingham, que no início do torneio até tinham algumas dúvidas se ia ser titular ou não, e que, por exemplo, Morgan Rogers podia assumir esse lugar, e neste momento já se fala em Jude como um possível candidato a MVP do torneio. Portanto, as coisas mudam muito rapidamente. E lá está, por fim, Argentina-Suíça. A Argentina viu-se um bocado à rasca para ganhar a Cabo Verde e ao Egito, foi mesmo no fim. Sentes que os argentinos, apesar de campeões mundiais, estão em queda? Um bocadinho. Não é a Argentina de 2022, está a faltar alguma dinâmica, aquele jogo de toque rápido que a Argentina apresentou, que também apresentou nos primeiros jogos deste Mundial, tem-se notado aqui uma quebra. Este jogo tem uma curiosidade, que são duas equipas muito rotinadas, são as duas equipas que mantêm mais elementos em comparação com o Mundial 2022. Tanto Suíça como Argentina têm nas convocatórias 17 dos 26 jogadores que estiveram em 2022. Portanto, há aqui muito trabalho, há um núcleo também que está bastante estabelecido. No caso da Argentina, acho que algum sangue novo não podia estar. Nomes como Simeone, como o Nico Paz, mesmo o Valentim Barco, podiam ter mais espaço em jogos a contar, podemos dizer assim. Se pensarmos, se calhar não há muitas unidades que estejam num melhor nível em 2026 do que em 2022, por isso gera alguma preocupação. Acho que o capítulo defensivo deve preocupar os argentinos. Acho que há muito mérito também na forma como os jogos têm sido recuperados. Messi estrondoso, fenomenal, não tenho mais palavras para descrever esta lenda, mas sinto que também somente o Egito, também algumas facilidades defensivas
permitiram também à Argentina poder recuperar o jogo. Muito mérito na crença argentina, a Argentina não desiste, uma equipa que tem muita qualidade, o nível de jogo não me tem agradado muito e depois tem um adversário que é a Suíça, que tirando o jogo com Portugal, em 2022, que foi um acaso, quando a Argentina foi goleada nos oitavos de final, se nós olharmos para os últimos anos da Suíça, vemos que no Euro 2020 elimina a França, perde com a Espanha nas grandes penalidades, no Euro 2024 perde nas grandes penalidades com a Inglaterra e agora também está nos quartos de final do Mundial. É uma equipa muito consistente, que tu notas que tem um bom trabalho quando há vários elementos que se destacam mais no nível de seleção que no nível de clubes, e não é muito normal nós vermos isso nestas provas, e há muitos jogadores que normalmente é ao contrário, que rendem mais nos clubes, e temos o grande caso português do que propriamente na seleção. Uma equipa bem organizada, acho que pode dificultar bastante a tarefa à Argentina. Se a Argentina apresentar as facilidades que tem apresentado nos jogos anteriores, pode passar por problemas. É aqui um ponto também muito importante neste jogo, que é perceber se Manzambi joga ou não jogou com a Colômbia. A Suíça conseguiu ultrapassar esse desafio mesmo assim, mas acho que com a Argentina vai precisar deste enorme talento. Obrigado, Miguel. Obrigado por terem assistido. Este foi o tema do dia. Por falar em Mundial, termino a recomendar um novo episódio do Negócio Mistério, que aborda um dos nomes inevitáveis dos campeonatos do mundo mais recentes. James Rodrigues, que em 2014, no Brasil, foi uma das estrelas.